estarmos juntos mais uma vez para esse culto online. Seria melhor se pudéssemos estar juntos na igreja. Logo pela manhã, na nossa igreja, costumamos chegar quase uma hora mais cedo. E ficamos lá conversando com os que chegam, e eles se assentam e oram, se preparando para o culto. E vamos recebendo um a um. E é tão bom estarmos juntos louvando ao Senhor, e quando termina temos aquele momento de café com o pastor, quando o povo se reúne e passamos quase 2 horas em confraternização. Já não é assim? E talvez depois desse período que estamos todos sofrendo com o coronavírus, as coisas sejam muito diferentes. A minha vida já não seja igual, a sua também não. Muita coisa mude. Mas eu gostaria de falar de alguém que jamais mudou. Alguém que a Bíblia diz é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Você sabe de quem eu falo. Aquele que venceu a morte e ressuscitou, o Senhor Jesus, o qual diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7, que se ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé e ainda permaneceríamos nos nossos pecados. Por isso eu gostaria de ler para vocês agora, começando no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 55 até o capítulo 24, no versículo 36. O texto parece longo, não é? Mas vai falar de uma jornada longa também. Uma caminhada de 11 quilômetros de 2 servos de Deus que tiveram um encontro com o mesmo Jesus. Vamos ouvir a leitura da palavra? Se você tem a Bíblia, você pode acompanhar. Assim diz a palavra do Senhor. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como um desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram:
as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós estávamos certos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, dizendo que foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais adiante. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe o deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que com eles estavam, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Vamos orar. Pai querido, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, e tão somente o Teu Espírito Santo, que inspirou a inscrição da palavra, da Bíblia, o Senhor, autor da nossa fé, autor da Bíblia, fale ao nosso coração. Então somente o Senhor nos fale, Pai, para que possamos ouvir a voz do Senhor e não meramente do homem. E assim possamos nos alegrar, nos regozijar com o Cristo vivo, autor e consumador da nossa fé. É em nome dele que oramos, Pai. Amém. Dentre as 11 aparições do Senhor Jesus aos seus discípulos depois de ressuscitado, e nota bem, 11, foram 11 vezes. E interessante que sobraram 11 apóstolos, como se fosse para cada um dos que foram fiéis. Mas dentre as 11, esta para mim é a mais tocante, a mais linda, porque fala de um andar, de um caminhar com Jesus. Fala da diferença que Jesus fez na caminhada de dois que iam uma distância de 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús. Pode imaginar quanto é 11 quilômetros? A minha casa até a igreja são exatamente 11 quilômetros também. Vou de carro e dá para conversar muita coisa com minha esposa. Aqueles iam a pé. Imagine quanto eles puderam conversar naqueles 11 quilômetros. Quanto? Quanta coisa passava pela sua cabeça. Para mim foi um momento marcante na vida desses homens. Porque eles saíram de Jerusalém, tinham ouvido o que as mulheres contaram, porque eles disseram isso, que as senhoras, as irmãs na fé, foram de madrugada ao sepulcro, logo ao amanhecer, encontraram a pedra removida, entraram e não viram o corpo,
mas viram 2 anjos que chamaram sua atenção. Por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? E aí está toda a diferença que o Evangelho de Cristo faz na nossa vida. Como eu disse, em 1 Coríntios 15, 17, a Bíblia diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a vossa fé, e ainda permaneceriam nos vossos pecados. E o que estava acontecendo nestes 2 irmãos aqui, nós sabemos o nome de um, Cleófas, não sabemos o nome do outro, é que eles estavam passando por uma tempestade emocional, psicológica, espiritual, em todos os sentidos. Eu creio que a caminhada deles, se fosse durar 1 hora, devia ter durado 1h30, porque deveriam andar desanimados, abatidos, cabisbaixos. O que falavam entre eles quando Jesus perguntou não era nada que encorajassem. Eles até chegaram a dizer a Jesus: você é o único que está visitando Jerusalém e não sabe o que acontece aqui. Quando Jesus era o único que realmente sabia. E Jesus falou: o quê? Eles disseram: a respeito de Jesus o Nazareno, varão, santo de Deus, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e dos homens. Mas foi crucificado. Os nossos sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram para ser crucificado. E hoje já é o 3º dia. Olha, o que passava na cabeça deles é que, certamente, na sua imaginação, toda a sua esperança depositada em Jesus, todo o sonho de ver o Messias realmente vitorioso reinando sobre Israel, foram crucificados naquela cruz. Naquela cruz foram crucificados, sim, os seus e os nossos pecados. Os pecados deles. Mas, no momento que viviam, pensando que Jesus estava morto, eles permaneciam nos seus pecados, sem esperança. Que é o que escreveu Paulo aos Coríntios. Se Cristo não houvesse ressuscitado, seria vã a vossa fé e ainda permanecerias nos vossos pecados. E assim é toda a religião, ainda as que se chamam cristãs, que adoram um Cristo crucificado. Por isso que eu gosto da cruz vazia. Eu não gosto de Cristo na cruz, porque ele não está na cruz. Ele ressuscitou. Por que buscá-lo entre os mortos? Eu gosto da cruz vazia, porque a cruz vazia é sinal da vitória. Jesus não está nela. Jesus também não está no sepulcro. As mulheres foram lá e os anjos disseram: por que vocês buscam entre os mortos o que vive? Ele ressuscitou. E o que me chama a atenção é que Jesus precisou chamar a lembrança desses 2 homens o que disseram os profetas e as Escrituras. Jesus não os repreendeu por não terem crido nas mulheres. Simão também diz que viu. E Jesus não os repreendeu por isso. Jesus os repreendeu e chamou-os de tolos por não crerem em tudo o que diz as Escrituras. E aqui está o ponto. Certamente eles criam sobre Jesus aquilo que convinha, mas não que Jesus seria o Messias sofredor de Isaías 53. Eles criam no Jesus, o filho de Davi, o que herdaria o trono e reinaria para sempre, mas não no Jesus sofredor. Porque não creram nas Escrituras, creram no que lhes convinha. E sabe de uma coisa? Essa é a realidade de Israel. O povo de Israel, quando se deparam diante de Isaías 53, e as promessas do Messias vitorioso, que herdaria o trono de Davi, eles dizem que há 2 Messias. O de Isaías 53 foi José do Egito, que sofreu por causa de Israel. Ele é o servo sofredor. E o Jesus, filho de Davi, que todos aclamavam, esse é o Jesus que ainda virá, segundo creem os judeus e esperam ainda que Jesus venha. E certamente receberão o anticristo como sendo Jesus, por não crerem no verdadeiro Messias. E assim criam esses também. Eles achavam que o Messias sofredor, conforme ensinavam os rabinos, a tradição judaica, era José do Egito que sofreu. Mas o Messias vitorioso não passaria por essas coisas.
E aí está o engano. Só há um Messias. Por isso que a Bíblia diz o mesmo Jesus. Não tinha dois, não tinha outro. Nós vemos aqui na palavra de Deus, no versículo 15. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Não se deram conta. Mas assim é a vida de muitos também. Jesus se aproxima, caminha conosco, o mesmo Jesus. E às vezes não nos damos conta. Não entendemos o tempo de Deus, o plano de Deus, a obra de Deus, que é maior do que a nossa mente, a nossa compreensão. O Senhor diz, os meus caminhos são mais elevados que os vossos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Então, quando nós ficamos presos a circunstâncias, e nossos comentários não edificam, mas trazem desânimo e derrota, nesta hora Jesus se aproxima. Nesta hora Jesus chama a nossa atenção pelo Espírito Santo, que devemos voltar os nossos olhos da alma, os nossos olhos da fé, para o que diz as Escrituras. E crer no que dizem as Escrituras, e não nas circunstâncias. As circunstâncias que vivemos são muito difíceis. Se você lembra quando começou o alerta sobre este vírus, disseram que no dia 5 de abril seria o último dia, que no dia 6 as crianças voltariam à escola, que tudo seria normal. Depois puseram para o meio de abril. Agora passaram para maio. Outros já estão dizendo junho ou julho. Outros já estão dizendo que não sabem quanto tempo. E aqui estava o caso deles também. Eles diziam, já passaram 3 dias e nada. Muita gente também está dizendo, já passou o dia 6 de abril. Já estamos chegando no meio de abril. Vai chegar maio. E as pessoas muitas vezes se desesperam. Mas nós temos que lembrar que o mesmo Jesus, ele vai na nossa caminhada. É o mesmo Jesus, não há outro. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Jesus, ele tem o tempo certo. E a Bíblia diz que Deus faz tudo formoso no seu tempo. Deus, ao terceiro dia, como prometeu, ainda que os corações deles estavam incertos, inseguros, incrédulos. Eles não falavam de Jesus como seu Senhor, mas eles falam daquele Jesus, homem poderoso em obras e palavras. Foi assim que eles mencionaram Jesus ao próprio Jesus. E sabe por quê? Porque não reconheceram Jesus. E quando nós vamos pelos olhos físicos e não pelos olhos da alma, quando nós não cremos o que dizem as Escrituras, nós falaremos da mesma forma. Falamos de Jesus como alguém estranho. Estes homens haviam andado com Jesus. Eram discípulos de Jesus. Mas estavam passando por um momento de tão grande tribulação que a sua fé se abalou. E Jesus, expondo-lhe as Escrituras, eles dizem que os seus corações arderam. E quando chegaram, Jesus fez como quem ia mais adiante. E o que eles fizeram? Fica, Senhor, conosco, porque já se faz tarde e a noite se aproxima. E o constrangeram a entrar. E foi quando Jesus entrou na sua casa, que Jesus abençoou o pão e deu, é que eles reconheceram quem era Jesus. Sabe, nós às vezes vemos Deus fazendo maravilhas. Deus faz maravilhas na nossa igreja. Deus tem feito milagres na nossa igreja. Deus tem curado pessoas. Deus tem chamado outros para a glória. E tudo isso é maravilha. Porque o salvo sabe que ele anda com Deus aqui. E Deus anda com ele aqui. Mas se Deus o chamar, ele andará com Deus na glória. E aqui está nessa caminhada 2 homens. E convidaram Jesus para entrar. Se eles não tivessem convidado, Jesus teria passado. O coração deles teria ardido realmente quando Jesus falou das Escrituras. Mas eles teriam perdido a oportunidade de reconhecer Jesus presente em suas vidas. Assim também,
Muitas vezes Deus faz maravilhas no nosso dia a dia. Nós nos admiramos, mas passa e nos esquecemos. Só guardaremos as maravilhas que Deus faz se nós guardarmos aquele que é maravilhoso, como disse Noemi. Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, junto conosco. Não é só ouvir as maravilhas que Jesus faz. É convidá-lo, é constrangê-lo. Fica, Senhor, conosco. É o que faz a diferença na minha vida, da minha esposa. Nesses dias que estamos isolados da própria família. Neste domingo da ressurreição, quando gostaríamos de estar juntos com os nossos filhos, com os nossos genros, com os nossos netos. E não podemos. Mas estamos consolados. Com saudades. Tristes por isso, mas felizes porque um dia nós falamos, fica Jesus conosco. E o mesmo Jesus da estrada empoeirada de Jerusalém a Emaús, o mesmo Jesus veio às nossas vidas. Ela entregou a sua vida a Jesus ainda quando menina. Eu quando adolescente. Um dia nos conhecemos, nos casamos e convidamos Jesus que o nosso lar seja um cantinho do céu. Que o Senhor reine no nosso lar, na nossa vida. E não só nos momentos de alegria, quando diariamente dizemos grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Salmo 126:3, que é o versículo da nossa casa. Mas também nos momentos como esse. Há uma alegria que é maior do que a tristeza que reina nesse mundo. É a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria do Senhor enche a nossa casa. Por quê? Porque Jesus está aqui conosco. Jesus está aí com você? Jesus reina no seu lar? Você vai deixar essa mensagem passar, assim como Jesus quase que ia passando adiante de Emaús? Ou você vai constrangê-lo, Senhor, fica conosco. Ó Senhor, ser o Senhor da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Foi o que Paulo e Silas disseram ao carcereiro de Filipos, lá em Atos capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É assim. Deus entra pela porta da nossa casa, mas através do nosso coração. Quando Ele entra no meu coração, na minha vida, na minha família, então Ele passa a ser o Senhor, o mesmo Jesus. E o interessante é que, voltando os olhos para a leitura bíblica que fizemos, o último versículo que li, quando os discípulos voltaram correndo a Jerusalém. Eles que estavam desanimados, de repente se encheram de vigor, de uma força, de uma alegria, de um entusiasmo, vieram andando 11 quilômetros. Mas voltaram depressa, correndo para Jerusalém, para contar aos outros discípulos e aos apóstolos o que tinham visto e acontecido com eles. E diz que eles chegaram a Jerusalém e diziam aos irmãos, ressuscitou verdadeiramente o Senhor. E eles contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando eles ainda destas coisas, notem, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. O mesmo Jesus do caminho de Emaús, que entrou com eles na casa, de repente, enquanto estão falando, o mesmo Jesus aparece no meio deles. Não bateu a porta, não entrou pela janela, Jesus apareceu no meio deles, assim como desapareceu do meio deles. Jesus apareceu e desapareceu muitas vezes depois da sua ressurreição. Foi visto, diz lá 1 Coríntios 15, por mais de 500 testemunhas. Primeiro por Cefas, Pedro, e diz depois por Tiago e os demais apóstolos. Jesus apareceu primeiro para Pedro, depois para o seu meio-irmão, Tiago, irmão por parte de mãe. Interessante, por que isso? Porque Pedro havia feito uma coisa muito triste. E Pedro certamente se sentiu o mais miserável de todos os apóstolos. Ele negou Jesus.
quando Jesus olhou para ele, diz a Bíblia que Pedro chorou amargamente. Eu imagino que aquilo estava no coração de Pedro, aquela amargura. Mas quando Jesus encontrou as mulheres no jardim, elas pensavam que era o jardineiro, e depois ele disse, sou eu, e elas caíram aos seus pés. Jesus disse, vai e dize a Pedro e aos demais apóstolos. Jesus tinha um carinho por Pedro, muito especial. Apesar da incredulidade que Pedro passou e negou Jesus 3 vezes, Jesus nunca o negou. Porque Jesus é fiel, ele é o mesmo, ele não pode negar-se a si mesmo. É o mesmo Jesus. Esses daqui no caminho duvidavam, mas Jesus simplesmente chamou a sua atenção que eles precisavam crer na Bíblia. E a fé renasceu em seus corações. Eles foram contar aos discípulos que Jesus apareceu no caminho e Jesus honrou a palavra deles. E disse a Bíblia no versículo 36 que enquanto eles falavam destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. Faltava paz, faltava esperança, faltava alegria. Por isso que em João capítulo 14, versículo 1 e 2, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei outra vez. E levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, a nossa paz está só em Jesus. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa certeza. Quando João estava na ilha de Patmos, e lá ele teve uma revelação do Cristo ressuscitado e de tudo o que ia acontecer nos últimos dias, no livro de Apocalipse. Ele diz que ele estava inclinado e por trás dele, quando ele virou, ele viu Jesus. O mesmo Jesus glorificado. E um dia nós vamos olhar para o céu. E assim como os anjos disseram aos discípulos quando Jesus subiu, varões galileus, por que vocês olham para os céus? O mesmo Jesus que vocês viram subir, voltará com poder e grande glória ao tocar da trombeta do arcanjo. Um dia nós estaremos orando para o céu e Jesus virá. E o mundo se encherá da sua glória como as águas cobrem o mar. Mas enquanto isso, ele vai reinando no meu, no seu coração, na minha e na sua vida, no meu e no seu lar. Se crê em Jesus, você sabe o que eu estou falando. Se você ainda não tem essa fé certeza, porque ainda não recebeu Jesus no seu coração, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É promessa. E quem faz essa promessa? O mesmo Jesus. Não há outro. Porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo. Não há nele sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Jesus, se você for fiel, ele vai honrar você, como honrou esses dois que estavam no caminho de Emaús. Quando eles foram dar testemunho de Jesus, diz que o mesmo Jesus endossou a palavra deles, se apresentou diante de todos e disse, paz seja convosco. No meio da tribulação, no meio da angústia, no meio da incerteza, a nossa certeza continua em Cristo. Hebreus 12, versículo 1 e 2, diz que nós devemos estar olhando para Cristo, autor e aperfeiçoador, consumador da nossa fé. Quando os discípulos passaram a olhar as circunstâncias, que realmente Jerusalém estava num alvoroço. Era o tempo da Páscoa, mas era a Páscoa mais triste da vida deles. Porque Jesus tinha sido crucificado. A esperança deles estava no Messias terreno. Só que o apóstolo Paulo escreve, se nós esperarmos em Cristo somente para esta vida, somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Ele também diz que nada pode nos separar do amor de Jesus, nem sequer a morte. Então
Então a nossa esperança é que tudo isso passe. Mas se não passar, eu sei para onde eu vou. Você sabe? Eu vou para o mesmo Jesus. O mesmo Jesus que um dia, quando eu era adolescente, me encontrou no meu caminho de Emaús. Eu era religioso. Eu não perdia um domingo de missa. Eu tinha os meus santos que eu cria. E eu também criei em Jesus. Só que Jesus diz que Ele é o único caminho. E eu tinha vários. Porque se um falhasse, eu podia ir ao outro. Mas com Deus não funciona assim. É necessário que aquele que se aproxima de Deus se aproxime dele com fé. Porque sem fé é impossível agradar-lhe. Então precisamos crer nele. Jesus disse: credes em Deus, creiam também em mim. Precisa crer em Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. É por isso que Jesus ressuscitou. Se Jesus tivesse permanecido na cruz ou naquela sepultura, o apóstolo Paulo diz que seria vã a nossa fé. E ainda estaríamos presos, escravos dos nossos pecados. Mas porque Ele vive, a Bíblia diz que Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vê? Vê a diferença? Não é crer num Jesus das informações que nós recebemos da religião. Eles tinham as informações que eles ouviram. Eles ouviram que as mulheres foram ao sepulcro. Eles ouviram que tinha aparecido a Simão. Mas a diferença só fez na vida deles quando eles tiveram uma experiência pessoal, não de ouvir falar, mas porque os seus olhos viram. Eles viram Jesus, o mesmo Jesus. E hoje, pelos olhos da alma, pelos olhos da fé, à luz do Novo Testamento, das Escrituras, você também pode ver esse Jesus. Você também pode ter um encontro com Ele. No seu caminho de Emaús, no meio das lutas, das dúvidas, das tribulações da vida, das incertezas, Jesus é a nossa certeza, Ele é a nossa segurança. Ele é a verdade, Ele não mente. Ele é o caminho, Ele é a vida, e a vida que é eterna, que dura para sempre, quando esta vida passar. Quem tem Jesus tem vida, vida que jamais passará. Porque um dia disse: já se faz tarde, Senhor, fica conosco. E é isso, meu amigo, já se faz tarde, o tempo passa. A Bíblia diz lá em Tiago 4 que a minha vida, a sua vida, a nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. Um vapor que aparece por um pouco e logo desaparece. Assim é a vida do homem. Por isso nós precisamos lembrar que a minha vida não é minha, sua vida não é sua. Quem nos deu vida foi Deus. E um dia nosso corpo ao pó